Bom, então no vídeo de hoje nós vamos fazer um formulário com campo de nome, e-mail, senha e confirmar a senha, né? Repetir a senha e para aceitar os termos. E a gente vai fazer uma validação para o nome, para o e-mail e para senhas e também para o termo. Vamos para o código. Então vamos começar sempre com o nosso HTML. Então vamos fazer aqui, certo? Aqui vamos dar o nome, a linguagem, chamar o CSS e o JavaScript. Então vamos chamar aqui também. Beleza aqui. E para fazer o formulário, a gente vai usar a tag de formulário, que é o form. Além disso, a gente vai usar o field set e o legend. O field set e o legend é o que vão fazer essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó, essa caixa, quem faz isso é o field set e o legend, essa é o cabeçalho aqui. Geralmente a gente vai separar o formulário por field sets, e cada field set seria uma parte do formulário. Então, por exemplo, aqui seriam os dados pessoais, né? Um formulário maior, a gente às vezes teria que colocar um endereço, então você criaria um novo field set só para comportar o endereço. Então você vai separando por áreas. Para cada área, um field set, né? Essa seria a melhor prática para fazer o formulário. E o resto aqui é meu padrão. Falta só colocar o ID aqui do formulário. E agora os outros campos, para ser preenchido, eu vou colocando aqui embaixo do legend. Aqui vale ressaltar só um detalhe, que se você for ver, meu label aqui, nome, ele está com for nome e meu input também está com o ID nome. Isso aqui é interessante porque, vou dar um exemplo aqui, ó. Aqui, se eu clicar nessa parte do e-mail, ele também seleciona aqui. E quando eu aperto Tab, ele já vai mudando. Isso é importante para a questão de usabilidade também. Aqui vale ressaltar que no input, que é onde a gente coloca aquela caixa que a gente coloca as informações, a gente usou alguns tipos diferentes, né? A gente usou o tipo texto, a gente usou o tipo e-mail, a gente usou o tipo password, a senha, e a gente também usou o tipo checkbox. Se a gente for ver como é que está o nosso projeto, ele não tem estilização nenhuma, só que aqui eu coloco meu nome, normal, posso colocar qualquer coisa. O e-mail, tá vendo? Mesmo sem eu fazer a validação, se eu não colocar o arroba, ele já fala que tá errado. Isso vai muito por conta do tipo que a gente colocou. E a senha, por eu ter colocado o tipo password, a minha senha já aparece com aqueles pontinhos de senha. E o meu checkbox é esse aqui que eu aperto para aceitar ou não. Então vamos agora para a parte do CSS. Bom, o CSS não vai ter muito mistério, mas vamos fazendo um passo a passo aqui.
Bom, então, a primeira coisa que a gente fez foi o reset, depois a gente configurou o body, o formulário, o field set. Aqui tá errado. O field set e o legend, né? O field set é aquele entorno, aquela borda, né? E o legend é como se fosse o título. A classe campo, que é onde está basicamente todos as nossas caixas para escrever, né? O label, que é como se fosse o título da caixa. Aqui o input. A gente usa dessa forma, quando se trata dos inputs, para a gente escolher um input específico. Então, por exemplo, eu estou escolhendo um input do tipo texto, um input do tipo e-mail e um input do tipo password, para não ter que ficar repetindo toda vez esse mesmo código para cada um, só separa por vírgula. Aqui é quando ele estiver em foco. Então, ele está aqui, quando ele está focado, tá vendo? Que a borda dele mudou, daquele padrão. Então, basicamente, é isso que essa parte focus faz. O termos, né? E o botão e a mensagem de erro que a gente vai escrever via JavaScript, mas ela já está aqui, então ela só está vazia, beleza? Então agora vamos para a parte do JavaScript. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é chamar algumas coisas do HTML. Bom, agora que eu chamei, né, todos os campos necessários do meu index, vou começar a fazer as funções para o nosso programa funcionar. Beleza, aqui eu estou fazendo o seguinte: quando eu clicar no botão, tá, então eu vou ter um evento que ele vai ficar escutando constantemente. Então quando eu clicar no submit, o que é o submit? 121 no nosso botão, o tipo dele é submit, ok? Então quando eu clicar no meu botão, eu vou fazer alguma coisa. Ele vai verificar se o meu formulário está validado. Se ele tiver validado, então ele vai emitir um alerta, formulário enviado com sucesso. E depois... Epa, aqui eu tô errado. E aí ele vai pegar o nosso formulário e vai dar um reset nele. Aqui, basicamente, é quando você enviaria para o back-end, mas a gente não vai trabalhar com isso, então a gente vai deixar só um alert. Então agora criou uma função de validar formulário. Aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir em várias funções, cada função para validar um campo. Então a gente vai ter uma função para validar o nome, o e-mail, a senha, confirmação da senha e os termos válidos, e ele vai retornar alguma coisa. No caso aqui, quando ele retornar alguma coisa, ele vai retornar verdadeiro ou falso. Se tudo for verdadeiro, então ele vai enviar o formulário com sucesso. Se alguma dessas coisas for falso, então ele não vai enviar o formulário aqui, beleza? Agora então a gente vai para a parte das validações. A gente vai começar pelo nome, a gente vai fazer agora na ordem que está aqui. Então, aqui para a gente validar o nome, o que a gente vai fazer? A única validação que a gente está fazendo aqui é para ver se ele é vazio. Aqui a gente poderia empilhar valores necessários, colocar nome e sobrenome, mas no caso aqui a única coisa que a gente está validando é se ele não está completamente vazio. Se ele estiver completamente vazio, a gente vai setar um erro, né, de o nome obrigatório e vai retornar falso. Se a gente retornar falso, agora se ele for verdadeiro, ele vai chamar uma nova função, que é o set sucesso, e vai retornar verdadeiro. Aí agora a gente vai fazer esse set sucesso, que a gente vai repetir ele em várias outras funções.
Bom, então ele chama duas funções, né? O set_erro e o set_sucesso. As duas, elas são muito parecidas em si. O que essas funções vão fazer? Uma a gente vai mandar mensagem e a outra não. E a gente vai pegar uma constante de campo. E esse campo vai ser o quê? O input.parentElement. O que esse parentElement faz, tá? Vamos supor aqui, ó. Eu tô mandando um input, né? Vou pegar o primeiro aqui. Eu tô mandando um input com nome. Beleza? O que ele vai fazer? Ele vai pegar o parente, né? Ele vai pegar o pai desse elemento. Então ele vai pegar o campo. Ele vai pegar isso aqui tudo. E agora, desse campo, ele vai procurar, dentro do campo, ele vai procurar um carry selector que tem o erro. Ou seja, ele vai procurar uma classe de erro. Vai ver que esse small aqui. Aí dentro do elemento que tem essa classe, ele vai adicionar um texto. No caso do sucesso, ele adiciona um texto vazio. No caso do erro, ele vai escrever a mensagem de erro, que é o nome obrigatório. Então as duas funções funcionam de forma parecida. Uma vai deixar o campo vazio e a outra vai escrever a mensagem de erro. E a gente vai repetir esses mesmos dois campos nas outras validações. Então, aqui para validar o e-mail, mesma coisa, semelhante ao do validar o nome, só que aqui agora a gente está passando um outro requisito, né, que é o requisito e-mail. O que seria esse requisito de e-mail? Seriam as coisas necessárias para falar que esse é um e-mail válido. A gente vai colocar aqui embaixo. Bom, aí aqui é o seguinte, ele vai fazer essa validação aqui e vai retornar verdadeiro ou falso. Isso aqui pode parecer um pouco esquisito, mas eu vou tentar explicar passo a passo aqui o que cada coisinha disso aqui faz. Então, por exemplo, eu tenho um e-mail, né? Então, e-mail... Certo? A gente consegue dividir isso aqui em 3 partes. A gente consegue dividir entre o nome da pessoa, o nome do e-mail. A gente consegue dividir entre o e-mail, né, o arroba, e da onde que tá vindo, se é .com, se é .com.br, certo? Eu vou copiar isso aqui, vou colocar outro aqui, ó. Se a gente for ver, ó, eu tenho tudo que é antes do arroba e depois tudo que é antes do ponto, tá vendo? Essa parte aqui seria o e-mail, o nome do e-mail, essa parte aqui seria o arroba e essa parte aqui seria o .com. E o que ele tá validando aqui? Aqui primeiro ele está validando se tem algum espaço ou algum caractere que não pode ter aqui. Então, por exemplo, eu não posso colocar um e-mail chamado Jackson espaço Gravino. Eu não posso colocar esse espaço aqui. Da mesma forma que eu não posso colocar um Jackson @gravino @gmail. Eu não posso colocar 2 arrobas junto. Então essa aqui é a primeira validação. Aí vamos lá. A segunda validação é depois do arroba. Então ele vai seguir a mesma regra, tá? Para não ter espaço vazio, então esse barra S aqui é a questão do espaço vazio, e depois aqui é o tudo que vem depois do ponto, ou seja, o .com, .br, então ele vai validar isso também. E aqui acaba a string. Então daqui para cá é onde que ele vai validar o nosso e-mail. Se for verdadeiro, se cumprir as métricas necessárias, ele retorna verdadeiro. Se alguma das aqui não cumprir, ele vai retornar falso. Aí por sua vez, isso daqui vai ser falso e ele vai mandar e-mail inválido, beleza? Então vamos continuar aqui. Então aqui, parecido com o e-mail, a gente vai fazer uma função para ver se a senha é forte ou não, tá? Porque o que a gente está pedindo na senha? A gente tem que ter 8 caracteres, letra maiúscula, minúscula e um número especial. A gente vai fazer essa validação aqui, se ela for verdadeira, beleza, se ela for falsa, mesma coisa. E a gente vai fazer aqui embaixo então. Então vamos lá, semelhante ao outro, beleza? A validação vai começar aqui, vai terminar aqui, beleza? Para cada um dos parentes vai ser uma validação diferente. A interrogação igual vai verificar se existe. Então tem que ter pelo menos um. O asterisco aqui é que pode ser quantos quiser daquela coisa. No caso aqui, essa coisa é o de A a Z. Então ele vai validar se existe algum caractere de A a Z minúsculo. Se aqui eu colocasse 2, 3, então ele teria que ter 3 caracteres minúsculos e tudo mais. Então aqui é maiúsculo. Aqui ele procura, né, se tem barra D. Esse barra D aqui é números, tá? Então ele vai procurar se existe pelo menos
um número, e o /W underline vai ser se ele tem caractere especial, se está usando caractere especial. Aqui é interessante porque se eu apagar isso aqui, ele vai considerar qualquer caractere que não seja letra ou número. Quando a gente coloca underscore, ele aceita caracteres que não seja letra e número, e o próprio underscore, que não seria aceito normalmente. E o último aqui é a quantidade de caractere mínimo. Então o mínimo é 8. Bom, então ele vai fazer essa validação aqui para ver se a minha senha pode ser usada ou não. Muito semelhante à parte do e-mail. Então aqui basicamente eu vou confirmar se a senha é igual a outra. No caso aqui ele vai ver se é vazia ou se é diferente uma da outra. Se for diferente, ele vai setar o erro. Se não, ele vai setar o verdadeiro. Sucesso. E agora para terminar, a gente vai fazer a função para dar o check no termo. Então aqui ele vai verificar se o termos está com checked, né? Se ele está checado. Se ele não tiver checado, então ele vai falar que a gente precisa aceitar o termos, senão ele vai no set sucesso. E é isso aí. Beleza? Então vamos ver se eu errei alguma coisa. Bom, ele está pedindo para eu escrever alguma coisa, então eu escrevi meu nome. Vou escrever e-mail espaço @email.com. Vou colocar qualquer senha aqui. Ele já dá algum erro aqui. Então, fala que as senhas estão erradas, não coincidem. E beleza, ele envia o formulário. Claro que ele não está enviando para lugar nenhum, mas tá aí tudo certinho. Beleza? Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Valeu e até a próxima.